Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Ouve, o Senhor é o único Senhor. A gente tantas vezes, na nossa língua, a gente trata alguém de Senhor como um pronome de tratamento, com respeito. Às vezes alguma criança chega e diz: padre, tu sabe isso, padre, tu quer aquilo, e a mãe diz assim: tu não é Senhor, né? Diz para a criança, né? Trata o padre de Senhor, é um respeito, é uma palavra de respeito. Então tem esse significado, mas Senhor também é aquele que tem um domínio, aquele que tem os seus servos, aquele que é o dono da casa, aquele que governa. Então, também a gente começa a pensar nesse outro significado de Senhor. Às vezes a gente vê naqueles filmes antigos, aquele Senhor, os seus servos, às vezes um Senhor mau, que maltrata aqueles que servem, às vezes um rei malvado, mas às vezes vemos também aquele Senhor, aquele rei, que seja bom e trata bem ali os seus servos. E aí a gente também pensa agora na nossa vida: quem tem sido o meu Senhor? Porque Jesus, Moisés fala ao povo aqui dizendo: o Senhor Deus é o único Senhor. Então a gente pensa também: será que Deus é o Senhor da minha vida? É Ele que está governando a minha vida? É a Ele quem eu sirvo? Então, a quem eu tenho servido? Mas não pensar só no geral. A gente começa a pensar nas nossas atitudes de cada dia, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de amar, naquilo que a gente gasta as nossas forças, porque aí Ele pede para amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças. Então, no fundo, a gente pergunta: o que vai guiando a minha vida? As minhas escolhas, tudo isso. Que aí a gente vai descobrindo que isso, o que está nos guiando, tem sido o nosso Senhor, ou a Nossa Senhora, que está guiando a nossa vida. Às vezes nós já servimos a maus senhores, porque nós escolhemos, ou às vezes a gente não teve escolha. Tem pessoas que são recrutadas, por exemplo, para o crime. Então serve o crime. Vocês devem conhecer histórias, e se não tem alguém aqui que aconteceu isso. Eu lembro de um padre que era meu professor no tempo do seminário. Um dia ele chegou muito assustado, porque um menino que era seu coroinha, numa comunidade muito violenta, um dia ele chegou: e onde está o menino? E a mãe disse: ele foi recrutado, padre, né? E depois o padre o viu com armas e tudo, e ele foi obrigado a fazer aquilo. Então, olha só, será que esse é um bom Senhor, né? O crime. Tantas vezes foi, alguns, até mesmo a prostituição. Tem gente que não escolheu, né? Foi como que recrutado, usado também, para dizer essas coisas bem fortes. Mas nós também, muitos chegam porque deixaram que o vício fosse o Senhor da vida, né? As histórias que vocês vão me contando, vão vendo que foi perdendo o controle da vida e a droga que foi controlando. Às vezes, quem foi o Senhor da vida? Um relacionamento abusivo. Deixou que a outra pessoa pensasse, fizesse tudo por você, quisesse. Seja de um namorado, de uma namorada, às vezes até o próprio filho, o próprio marido. A gente se deixa guiar por aquela pessoa. Mas agora Deus vem nos convidar para que a gente se deixe guiar por Ele, para que Ele seja o nosso Senhor realmente, para que seja Ele a guiar a nossa vida, para que a gente faça as vontades dEle. Mas até mesmo para seguir a Deus, às vezes parece que Ele dá uma impressão que Ele não vai ser um Senhor que respeita a nossa liberdade, ou que vai nos dar a felicidade. Porque a gente às vezes tem uma noção de que a gente vai ser livre quando a gente fizer tudo aquilo que a gente quiser. Só quando eu faço aquilo que eu quero.
Mas esse nosso querer é sempre limitado. A gente não pode ter tudo que a gente imagina. A liberdade não está só na nossa imaginação, está nas nossas possibilidades. E a gente sabe que às vezes a gente escolhe coisa ruim. Então, se a gente tem a Deus que nos guia, que é o nosso Senhor, a gente vai tendo a oportunidade de escolher o que é bom. Então, tem gente que acha que até mesmo servir a Deus pode ser uma prisão, mas ao contrário, é uma liberdade. Né? Ontem, quando as irmãs faziam os votos, eu olhava aquilo tão bonito. Uma delas dizendo que queria entrar no convento, tinha 17 anos, e as irmãs disseram, você tem que esperar um pouquinho mais, pelo menos 18, você ainda não tem a idade para vir. E ela, fiquei esperando. E as clarissas, né, vivem na clausura, e aí vendo aquelas jovens se consagrando, entregando a vida, e muitos vão dizer, nossa, elas vão ficar presas ali, nossa, elas não vão usar nem outra roupa, só pode usar aquela roupa. E tem pessoas que podem ir achando que aquela escolha delas vão prendendo. Conta-se que um dia um repórter, conversando com uma irmã, assim como elas, que ficava na clausura, e conversavam, ela dentro, e tinha uma grade, o repórter fora, e aí ele disse para ela, né? Mas você vai ficar presa aí? Aí ela disse assim, não, quem está preso é você, eu estou te vendo atrás das grades, né? Ela disse, né? Então realmente é uma posição, porque ela estava ali com completa liberdade, que iria estar ali. E talvez ele no mundo, solto, mas estava escravo de tantas coisas. Então, a grande questão de servir a Deus, porque Ele não é um Senhor como outros, Ele é o único Senhor. E esse Senhor é o nosso Pai. Então, um pai pode querer uma coisa ruim, um bom pai, né? Porque às vezes a gente fez experiências de pai que não foram boas, nossos pais aqui na terra são falhos, mas o Pai do céu é aquele Pai perfeito. E a gente se pergunta, um pai perfeito pode querer algo ruim para o seu filho? Ele pode cortar o que o filho gosta? Ah, não vou deixar você fazer isso, não vou deixar você fazer aquilo, coisas que sejam boas. Ao contrário, se o filho gosta de jogar futebol, o pai sai cansado do trabalho, deixa de comprar uma coisa para ele, para comprar a chuteira para o filho, né? E leva o filho no futebol, ele se esforça para fazer aquilo que o filho gosta. Então, Deus não vai cortar nada de bom de nós, mas ao contrário, Ele que nos fez, e aí Ele vai nos mostrar, vai nos guiar para aquilo que realmente é bom para nós. E a gente não vai ser mais escravo de nada nem de ninguém. A gente vai servir a Deus. E quando a gente tiver dificuldade, diz que tem que morrer, né, para a nossa vontade, é morrer para as vontades ruins. Como às vezes as crianças têm que morrer para a vontade, mesmo uma mãe muito boa. Que às vezes a criança faz o quê? Na hora do almoço fala, não, mamãe, eu quero biscoito, né? Ou bolacha, né? Eu quero uma bolacha, quero um biscoito. E a mãe diz, não, agora está na hora do arroz com feijão. A criança na hora acha, né? Nossa, como minha mãe foi má comigo. Mas a mãe está sendo má? Não. É a impressão da criança. E às vezes Deus nos tira algo que não é mal em si. Que nós achamos que é mal, mas não é. Ele tira porque vai fazer mal para a nossa vida, né? A gente acha que é bom, mas Ele tira porque vai fazer mal para a nossa vida. E aí vem esse convite, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma. E às vezes a gente pensa que esse amar a Deus acima de tudo também, é como se fosse uma escada, e fosse o degrau mais alto, né, um pódio, depois as outras coisas, as outras. Mas esse amar a Deus sobre todas as coisas, mais do que a gente fizesse uma escada e botasse uma coisa em cima da outra, o amor de Deus é como aquilo que penetra tudo. Ele não está acima dos outros no sentido como se fosse um degrau, mas que penetra tudo. Se a gente pensa na culinária, né? Se a gente diz é um bolo de morango, ali tem trigo, tem açúcar, tem, não sei mais, não sei fazer bolo, mas sei que tem várias coisas, mas o que predomina é o sabor do morango, né? É um sabor que está
ali que predomina. Então, assim também, quando a gente escolhe amar a Deus sobre todas as coisas, não é que eu não vou amar meu filho, não vou amar minha esposa, não vou amar meu esposo, não vou amar a minha profissão, mas eu vou amar com aquele sabor de Deus. Então, no meu relacionamento, num casamento, por exemplo, eu vou amar como Deus quer que eu ame. Então eu vou estar amando a Deus e amando o esposo, amando a esposa. A minha profissão. Então se eu amo a minha profissão, posso amar a minha profissão de paixão. Mas eu vou fazer honestamente, eu vou fazer bem feita. Em todas as coisas eu vou estar amando a Deus. Vai ser o amor de Deus que vai dar aquele sabor àquilo que eu faço. E alguém vai olhar, nossa, essa casa está tão limpinha, né? Fazer uma faxina. Por quê? Se a pessoa está limpando ali, pensando em Deus e fazendo, nossa, eu tenho que fazer bem feito porque é por Deus, aquilo vai ficar bem feito, né? Um médico que nos atendesse num hospital, alguma coisa, nos atender bem, porque está havendo um filho de Deus ali. Eu, numa conversa com alguém, usar boas palavras, porque estou vendo Deus ali, estou falando em Deus, e aquilo ali tudo vai dando um sabor, né? E aí a gente consegue viver a nossa vida de trabalho, de convivência, de tudo, amando a Deus sobre todas as coisas, tendo Ele como nosso Senhor, mas sem fazer coisas extraordinárias, né? Cada um no seu chamado, na vocação, as irmãs no convento, eu como padre, os consagrados como consagrados, dentro da fazenda, fora da fazenda, mas todos amando a Deus de todo o coração, entendo Ele como Senhor. E aí a gente vai experimentando uma liberdade que o mundo não pode nos dar, né? A gente sente uma liberdade quando talvez a gente achava que era muito livre, que estava nas drogas, que fazia o que queria, que estava na rua, mas agora a gente diz, nossa, agora que eu estou servindo a Deus, que eu não faço a minha vontade, é que eu me sinto realmente livre. Então vamos pedir a Deus essa graça, que Ele também nos ajude, né, porque às vezes somos um pouco cabeça duras, mas que Ele nos ajude a nos render a Ele, para que Ele seja o nosso único Senhor e possamos amá-lo de todo o coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando com a gente. 0 Operadora 11 4200 8080.